Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero convidar a todos para abrirem a Bíblia na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 10. Diz a Bíblia: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Desejo nessa noite falar sobre o poder e a eficácia do perdão de Deus. O perdão de Deus que é um elemento extremamente indispensável na vida de qualquer filho seu. Quando João escreve a sua primeira carta, ele escreve para filhos de Deus, para crentes. E ele afirma categoricamente, no versículo 10, onde lemos: se dissermos que não pecamos. João fala aqui que é impossível não pecar, mesmo que de maneira involuntária. É impossível mesmo que sendo filhos de Deus regenerados, lavados pela palavra de Deus, novas criaturas em Cristo Jesus, é impossível evitar o pecado. Existe aquele pecado deliberado, que beira e que chega a ser iniquidade em termos de intencionalidade, e os involuntários, como já falamos. O fato é que nenhum de nós aqui escapa da falha, do equívoco, do lapso, do erro, mais grave ou menos grave, mais intenso, menos intenso, em maior ou em menor número, mas todos nós convivemos com a realidade do pecado que tanto nos incomoda, porque o pecado incomoda os filhos de Deus. Mas eu falava do poder, em primeiro lugar, do poder do pecado, porque do poder do perdão dos pecados. O pecado é algo que tem poder, sim, mas há algo mais poderoso que o pecado, que é o perdão que Deus outorga ao pecador, que se arrepende do seu erro e que confessa esse erro. O pecado, ele é poderoso porque ele promove a possibilidade e a realidade da nossa reconciliação com Deus. Porque no momento em que a gente peca, a gente quebra o nosso relacionamento com Deus. E só a confissão, o arrependimento, a confissão dos pecados e o perdão que vem de Deus, somente isso possibilita a reconciliação daqueles que quebraram com Deus o seu relacionamento, a sua comunhão com Ele. Então, primeiro, o perdão dos pecados é algo poderoso porque nos reconcilia com Deus. Segundo, o perdão dos pecados é algo poderoso porque purifica a nossa consciência. Enquanto filhos de Deus, nós pecamos, a nossa consciência trabalha acusando-nos do erro, apontando a nossa falha, falando para a gente que nós erramos. E mesmo mediante o arrependimento, existe a possibilidade, inclusive, da autoacusação. Há casos em que o pecador, mesmo perdoado por Deus, ou perdoado por aquele a quem ofendeu, mesmo tendo experienciado perdão nesses níveis, perdão de Deus, perdão de quem ofendeu, às vezes ele mesmo não se perdoa.
E a gente precisa entender que o perdão de Deus é algo tão poderoso que mesmo que a nossa própria consciência nos acuse depois de todo o processo de arrependimento e confissão, a gente não deve, nesse caso, confiar na consciência. Porque a consciência nunca será maior que a palavra de Deus. E a eficácia do perdão de Deus é algo que purifica a consciência. Deverá purificar a consciência. Se insistirmos em confiarmos na palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, a nossa própria consciência se renderá à palavra. Porque a palavra de Deus é mais poderosa que a consciência. Se ela insistir conosco que a coisa não está resolvida, precisamos crer na palavra de que Deus resolveu. E assim, a palavra de Deus purificará a seu tempo a nossa consciência. Então, o perdão de Deus é poderoso porque nos reconcilia com Ele, purifica a nossa consciência. E em terceiro lugar, o perdão de Deus é poderoso porque nos protege. Mas nos protege de quem? O perdão de Deus nos protege dos nossos inimigos. De quais inimigos? Dos inimigos humanos e dos inimigos espirituais. Inimigos humanos? Como assim? Claro que inimigos humanos. Porque nenhum amigo lança em rosto o pecado do outro quando esse pecado já foi tratado por Deus. Qualquer pessoa que tentar levantar ou trazer à tona um pecado do qual você já resolveu com Deus e com a igreja, não é amigo seu. Quem é amigo seu não aponta pecados resolvidos. Quem é amigo seu te apoia para te levantar, para ver tua restauração e tua vitória sobre todas as coisas. Quem aponta pecados já resolvidos não é amigo de ninguém. E mesmo pecados não resolvidos não são para ser apontados, são para ser tratados. Quem é amigo para tratar de pecado, não é para apontar pecado. Amigo não aponta, só quem aponta pecados passados, resolvidos ou presentes que precisam ser resolvidos, são inimigos. Então os inimigos humanos trabalham no afã, no desejo de apontar e de acusar. E os inimigos espirituais também. Demônios e o diabo são éssimos acusadores. Mas o perdão de Deus nos protege como escudo das acusações dos homens e das acusações de demônios e do diabo. Por isso que há poder no perdão de Deus. O perdão de Deus é algo poderoso. É poderoso e é eficaz. Onde está a eficácia do perdão de Deus? Existem alguns textos bíblicos que todos nós precisaríamos conhecer e compreender pelo Espírito a profundidade da afirmação. De que maneira a eficácia do perdão de Deus atua na vida da gente? Primeiro, eu quero citar alguns textos, provavelmente 3 textos bíblicos. Primeiro texto bíblico, Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 é uma passagem conhecida de todos nós, fala da eficácia do perdão de Deus. E o que é que diz Isaías 43, 25? Diz assim: Eu mesmo, uma palavra de Deus se instrumentalizando do profeta, sou o que apaga as transgressões, as tuas transgressões, por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Você já parou para pensar nisso? Primeira coisa que esse texto nos diz, que Deus diz acerca de como Ele trata em termos de perdão de pecado, da eficácia do seu perdão, é que com o seu perdão ele apaga, ele raspa. Literalmente o texto bíblico diz assim, que ele raspa. Nos tempos antigos, na antiguidade, desde os primórdios, as coisas já foram escritas em vários suportes diferentes. Foram escritas em pedra, foram escritas em tábuas de argila, foram escritas em madeira, foram escritas em pergaminho, foram escritas em papiro, foram escritas em papel, e hoje existe a escrita virtual. Não importa onde o pecado é escrito. A ilustração aqui é que em algum lugar esse pecado foi anotado ou escrito. Deus diz, não importa o suporte, não importa a profundidade da letra, do risco da marca. Ele tem poder para apagar isso de uma forma que não fica resíduo nenhum. Quando Deus apaga, não sobra nada de resíduo.
Quando Deus apaga, alguém olha onde estava escrito e diz, mas aqui já foi escrito alguma coisa? Foi, mas não tem marca nenhuma. Por que não tem marca? Porque Deus apagou. Quando Deus apaga, está apagado. E Deus diz uma outra coisa tremenda acerca da eficácia do perdão dele, dos pecados nesse mesmo versículo. Na segunda parte, que é a seguinte: e dos teus pecados não me lembro. E aí tem uma coisa que só Deus mesmo consegue fazer. Eu não sei se você já ouviu a seguinte afirmação: quem perdoa, esquece. Não é verdadeiro isso, não. Quantas vezes você já não perdoou, mas vez por outra não veio à memória a injustiça da qual você foi objeto, a calúnia que levantaram contra você, a injúria que te fizeram? Você perdoou, está resolvido, mas a memória traz à tona. E você luta contra isso e diz, mas Deus, eu já perdoei, eu não gostaria nem de estar lembrando dessas coisas. E talvez você precise da ajuda de Deus para esquecer. Mas Deus diz aqui, quando eu perdoo, eu esqueço, eu não lembro, e não lembro mesmo. Aí você pergunta, mas como é que pode Deus não lembrar? Ele pode tudo, inclusive não lembrar quando não quer lembrar. A gente quer esquecer e não consegue. Quando Deus quer esquecer, Ele consegue. De maneira que acontece uma coisa muito simples aqui. Se você resolve um pecado com Deus, confessa, se arrepende, confessa, busca o perdão e confia no perdão. Se mais na frente você quiser trazer essa história para Deus de novo e dizer, olha, Senhor, eu estou me sentindo um pouco desconfortável, inquieto, intranquilo. Mas com o que, meu filho? Sabe aquele pecado? Aí Deus vai dizer, que pecado? Aquele lá qual, meu filho? Aquele que eu me arrependi, confessei e tu me perdoaste. Ah, meu filho, aquele eu nem me lembro mais. E nem quero me lembrar, e nem me conta de novo, porque está resolvido, filho. Eficácia. Eficácia que faz com que Deus esqueça dos nossos erros passados. Miqueias capítulo 7, verso 18, é o segundo texto. Miqueias 7, 18 e 19. Fala ainda da eficácia do perdão de Deus. E Miqueias vai num primeiro momento, reafirmar o que Isaías afirmou. E no versículo 18 de Miqueias capítulo 7, verso 18, Miqueias faz a seguinte afirmação: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces? Miqueias reconhece que ninguém, a não ser Deus, tem a capacidade de esquecer plenamente das ofensas que recebe, dos pecadores arrependidos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? É a mesma coisa que Isaías fala na parte B daquele versículo. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Ou seja, Deus não guarda rancor. Não fica com picuinha com quem erra para com Ele. Ele resolve, está resolvido. Depois que Ele resolve, ele deseja nos tratar com toda a sua bondade, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia. Deus só quer o nosso bem. Aí no versículo 19, Miqueias fala de uma outra qualidade do poder, ou da eficácia do perdão de Deus. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades. O que Miqueias quer dizer em Deus subjugar as nossas iniquidades? Literalmente, isso significa que Deus pega as nossas iniquidades, os nossos pecados, confessados e tratados. E sabe onde é que Deus coloca? Sabe o que significa subjugar aqui? Colocar debaixo do pé. Os pecados que Deus trata na vida da gente, Ele pega, e a metáfora aqui é que Ele pega as nossas iniquidades tratadas por Ele, joga no chão e põe o pé em cima e deixa lá. Sabe o que isso significa, dentre tantas coisas? Voltando àquela questão de pessoas que gostam de apontar pecados resolvidos e tratados com Deus, é que se alguém quiser, de fato, levantar um pecado nosso lá de trás, sabe o que vai ter que fazer? Levantar o pé de Deus.
para tirar lá de baixo o pecado que Deus colocou bem em cima. Você quer tentar isso? Eu aconselho que não. Querido, e para o conforto teu que lida com supostas acusações, é exatamente nesse lugar, num desses lugares que Deus colocou o teu pecado, debaixo do pé dele. Então só entrega a Deus quem quer levantar o teu passado. Porque vai ter que mexer no pé de Deus. Não é bom mexer com Deus, nem no pé dele. Porque primeiro que você não consegue levantar o pé de Deus. E segundo, se Deus se abusar de você, não vai ser muito bom. É lá, subjugar debaixo dos pés de Deus. Nem o diabo mexe lá. Se o diabo quiser remexer o pecado lá de trás, vai ter que mexer no pé de Deus também. Ele não vai fazer isso. Mas Miqueias vai falando dessa eficácia do poder do perdão e vai mais além. Ele subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Alguém já foi lá? Os pecados nossos, em termos de localização, estão em lugares inacessíveis. Ninguém é capaz de ir buscar, de ir atrás e de resgatar um pecado teu, do passado, que Deus já resolveu. Ninguém. Então fique em paz com isso. E se alguém quiser mexer nisso, entrega a Deus. A eficácia e o poder do perdão de Deus dos nossos pecados se manifesta de forma plena no texto que nós lemos. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O elemento mais poderoso, o poder da purificação que vem pelo sangue de Jesus Cristo. Ele nos purifica de todo. Pecado considerado grande, pecado considerado pequeno, poucos pecados, muitos pecados, não importa. O sangue de Jesus nos purifica. A figura que é de limpar. Quando o sangue de Jesus nos purifica, Deus nos trata como pessoas puras, limpas do pecado, limpas dos pecados confessados. E aí o versículo 8, nessa sequência que fala da eficácia e poder do perdão de Deus, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos, diante da verdade da palavra de Deus, há algo nessa noite que não podemos abrir mão. Primeira coisa que não podemos abrir mão, de cearmos em paz em relação ao que já foi resolvido com Deus. Não deixa que no reino do Espírito, nem no reino humano, ninguém tire de você o direito de cear em paz. Nem você mesmo tem o direito de tirar de si próprio a capacidade de cear em paz diante de circunstâncias e situações já resolvidas por Deus. Nem você tem esse direito. Porque se você duvidar do perdão de Deus, está duvidando do próprio Deus. E por favor, não duvida de Deus. Deus resolveu, está resolvido. Então ceia em paz em nome de Jesus. Teu passado já foi. Está esquecido de Deus. Primeira coisa que não podemos abrir mão nessa noite. Segunda coisa que não podemos abrir mão nessa noite. É de agora, nesse momento, qualquer um de nós aqui, resolver com Deus alguma pendência e algum pecado mais presente. Se você entrou aqui nessa casa com alguma pendência em relação a Deus, em termos de pecado, e já se arrependeu pelo erro que cometeu, confessa a Ele e busca com sinceridade de coração o perdão dele, porque eu garanto para você, se com sinceridade você confessar, se você se arrepende em verdade diante de Deus e com sinceridade confessa a Ele, nesse exato momento, Deus já resolve o teu pecado em relação a Ele. No exato momento em que você confessa a Deus o teu pecado, Deus resolve o problema. O filho pródigo, quando foi e seguiu a trilha dele e depois caiu em si, ele ensaiou uma fala, e uma fala que segue uma ordem lógica
e bíblica e verdadeira. Ele ensaia uma fala que diz: quando eu retornar, eu vou dizer assim para meu pai: Pai, eu pequei contra os céus, apontando para Deus, e diante de ti. Mesmo se você pecou contra alguém, depois você resolve contra quem você pecou. Mas resolva agora com Deus, porque Deus quer resolver com você. Se há pendências na tua vida nessa noite, creia no poder e na eficácia do perdão de Deus, que pode te reconciliar ainda agora, não é hoje, agora com Ele. Enquanto falo, pode trazer paz à tua consciência, limpar a tua consciência, e pode te proteger dos ataques dos teus inimigos. Creia no poder e na eficácia do perdão e ceia em paz para a glória de Deus.